Yeshubravastra Vratam Yavina Varadandamamvitakara Yasveta Padmasana. Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam sempre, como sempre, todos bem-vindos em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência ao nosso seminário sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade, hoje nós vamos falar especificamente no nosso módulo de número 7, nós vamos falar sobre o ato sexual tântrico. Não vai ser aula prática, não precisa ficar com medo, né? Vocês que estão assistindo em casa, nós vamos dar ótimos conselhos para você que vem acompanhando esse nosso seminário desde o primeiro módulo, né? Vocês vão perceber que existe uma evolução nas ideias, na questão do relacionamento afetivo humano e sexual. Nós já mostramos para vocês, né, ao longo desse nosso seminário, que este foco do ser humano é a parte mais doentia do ser humano. É a parte mais sofrida do ser humano. Os relacionamentos afetivos e essa parte afetiva e sexual, se ela não estiver harmonizada na vida do ser humano, é muito difícil um ser humano evoluir espiritualmente ou elevar-se espiritualmente se essa parte não estiver equilibrada e harmonizada. É impossível conhecer a si mesmo para conhecer a Deus sem você passar pela sua sexualidade, sem você conhecer esse aspecto dos mais importantes da nossa natureza. Então, por isso, eu dei uma ênfase muito especial a esse aspecto do ser humano e aspecto da espiritualidade. Por isso eu escrevi até um livro sobre ele, né? Esse aspecto, esse nosso trabalho está nesse livro, Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade, e esse nosso seminário resume basicamente o conteúdo do livro, né? Então, vamos partir do princípio fundamental. Então, veja bem, nós falamos todos os aspectos da repressão, da energia Kundalini na aula passada, envolvida no ato sexual. Agora nós vamos conversar basicamente o que eu devo fazer no ato sexual. Como eu devo encarar esse ato sexual. Então, hoje nós vamos estar trabalhando com esses conselhos práticos sobre o ato sexual tântrico. Existe uma série de conselhos especiais que o Tantra nos ensina para a hora do ato sexual. Como nos comportarmos durante o ato sexual tântrico. Então vamos lá, partir de uns conselhos interessantes. Primeiro conselho. Nós devemos colocar em nossas mentes que buscar o prazer é um ato divino. Primeira coisa, quando você vai para o ato sexual, primeiro, você não está cometendo nenhum pecado, você não está fazendo absolutamente nada de errado, você não está fazendo nada que seja, vamos assim dizer, contrário às leis de Deus. Você simplesmente está indo para um ato divino, o ato do prazer, viver o prazer. Isso é um presente que Deus nos deu quando confeccionou o nosso sistema biológico dessa maneira, o nosso sistema emocional dessa maneira. O ser humano tem uma necessidade profunda de viver o prazer. E a nossa cultura e a nossa sociedade, as nossas religiões, é que colocaram este ato como um ato pecaminoso, como um ato feio, e as pessoas fazem escondido em quartos fechados. Então criou-se uma destruição da beleza e da harmonia deste ato divino. Então nós vamos mudar esse foco. Nós vamos partir do princípio
que todas as vezes que eu estou indo para um ato sexual, eu estou indo para uma prática divina. Então, isso é o que o Tantra nos ensina. Completamente diferente de tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje. Nas suas religiões e até na nossa moral social. Né? Estar em prazer é estar em harmonia com Deus. Estar em angústia, depressão, sofrimento, isto é estar em desarmonia com o divino. Nenhum ser divino poderia se chamar divino se associasse ao sofrimento, à angústia, à depressão, à dor. Eu não consigo ver uma realidade divina nessas coisas. Tá? Então, obviamente, nós somos seres criados divinamente para viver o prazer. O prazer é o grande presente que o divino nos fornece para a nossa existência. Ele coloca a vida, né, a origem da vida, no prazer. O relacionamento sexual é um relacionamento fundamental para a geração da espécie. Então, ele é um ato da criação, é um ato divino. Ok? Então, isso é importante estar em nossas mentes, para que nós possamos nos soltarmos, nos entregarmos mesmo a essa atitude. Porque se você for com medo, se você for travado, com medo de Deus, com medo não sei do quê, a coisa não vai acontecer. Tudo bem. Né? Então, vamos partir do seguinte princípio. Primeiro princípio, o ato sexual é um ato divino. Ponto. Tá? Para o Tantra, o ato sexual é uma comunhão com o divino. Como isso? Porque todas as vezes, nós já dissemos o seguinte, lembra aquele gráfico que eu desenhei na aula passada, sobre o prazer, a intensidade do prazer, tempo, e nós percebemos que o ato sexual normal, ele começa num nível de excitação, a hora que chega no orgasmo, ele dá um pico muito grande e depois decai. Então, todas as vezes que você está, quando você está abaixo do prazer, está em dor, depressão, angústia, frustração, o teu gráfico está aqui embaixo, está na parte negativa da coisa. Você está entendendo? Está na parte negativa do prazer. Aqui é o ponto zero, né, que divide. Aqui você está em prazer desse lado. Para baixo você está em angústia, depressão, sofrimento. Ok? Então, todas as vezes que eu começo a aumentar esse meu índice de prazer, e no sexo eu atinjo um pico muito grande de prazer, esse ponto é o que os mestres dizem que você está mais perto de Deus. Quanto mais abaixo você estiver aqui, mais longe você vai estar de Deus. Daquele Deus interno, daquela porta, porque os mestres dizem que esse momento é uma porta. É um estado de êxtase, é um estado alterado de consciência. Então, este estado aqui, ele abre uma porta para você comungar com o divino. Ok? Para você comungar com o divino. Mas a questão do Tantra diz o seguinte, como você não vive muito tempo nesse estado, a porta abre-se e instantaneamente ela se fecha. E o fato dessa porta se fechar instantaneamente faz com que você perca este momento especial de comunhão com o divino. Por isso que os mestres tântricos vão nos ensinar aquilo que nós já falamos no módulo passado, que é o controle do orgasmo, né? Para que você simplesmente, neste controle, quando você vai atingir o orgasmo, você mantenha esse tempo muito grande. Ou seja, esse intervalo de tempo, ele se torna um intervalo de tempo muito grande, que faz com que você mantenha esse estado elevado de consciência por muito mais tempo,
para que você possa perceber essa interação, para que você possa se conectar com esse estado elevado de consciência que está dentro de você mesmo. Ok? É isso que nós conversamos. E uma coisa muito importante, buscar o prazer é buscar o divino que existe dentro de você. Porque, na verdade, buscar esse estado é buscar uma comunhão com o divino. Mas nós não podemos esquecer que isso está dentro de nós. Isso foi colocado dentro de nós. É algo que não está fora de nós. Essa questão eu vou bater sempre aqui com vocês. Porque a maioria de vocês foram treinados a buscar a felicidade lá fora de vocês. Buscar o prazer lá fora de vocês. Vocês acham que vocês só vão estar realizados quando fizer sucesso, quando tiver fama e poder, quando ganhar muito dinheiro, quando fazer isso, fazer aquilo, quando alguma coisa acontecer. Isso não é verdade. Tudo já está dentro de você, tudo está aí. Você só precisa descobrir. Não é necessário que nada fora de você aconteça para que a sua vida mude, para que você se transforme, para que você seja feliz, para que você se realize e para que você se ilumine. Todas as ferramentas estão dentro de você. Não depende de absolutamente nada. Não depende de que algo no planeta aconteça, não depende de um apocalipse, não depende da queda do meteoro, não depende de nada disso. E outra, mais importante de tudo, não depende do outro. Não depende do outro. E eu vou falar uma coisa muito importante hoje, que é praticar o Tantra sozinho, sem um parceiro. É possível? Claro que é. E homossexual? É possível homossexual praticar o Tantra também? E é um ato divino? Olha que louco, vocês vão chegar assim para mim, Laércio, com aqueles preconceitos, né, humanos que muitas religiões têm aqui na Terra. Laércio, o homossexual também é um ato divino? Também. Tá? Isso pode assustar muitas velhinhas corocas que trazem no peito aquela velha, fadigada visão católica ou cristã de relacionamentos e interpretações péssimas dos textos bíblicos. Eu sempre prego uma filosofia nova do novo milênio, da nova era, da nova consciência. Portanto, você tem que aprender a ver o mundo novo sob novas óticas. E o que nós estamos apresentando aqui é uma ótica transcendental e espiritual. E não uma ótica religiosa. Nós devemos banir a religião de nossas vidas. Nós devemos ser espiritualistas, sim. Buscadores da verdade dentro de nós. Porque todas as religiões são externas. São mandamentos e atitudes externas introduzidas e colocadas nas suas vidas. O Tantra e todas as grandes filosofias do Oriente pedem para que você busque a verdade dentro de você, o prazer, a vida, a realização e Deus dentro de você. Tudo está em você. Todas as outras questões são culturais. Hã? Muito bem, muito bem. Vamos para frente. Primeiro aspecto, esteja, olha que dor, totalmente livre e solto para o ato sexual. Desprenda-se de tudo. Fique vazio. Olha que louco. Porque, na verdade, vocês têm que aprender que o ato sexual não é um ato intelectual. O cara tem que estudar 1000 livros antes para depois ir fazer o ato sexual. Né? Igual aquela história de aprender a nadar por livro, né? Estuda todas as técnicas de natação por livro. Pula na água, morre afogado. A mesma coisa, o indivíduo que fica estudando milhões de livros, milhões de coisas para, né, não fazer feio na hora do sexo.
que parece que na hora do sexo ele vai ter que fazer uma demonstração. Como o sexo está colocado hoje, parece que ele tem que dar uma demonstração de macho, de forte para a sua parceira. Você está entendendo? E, na verdade, a atitude sexual verdadeira é uma atitude que está em você. Então, não é um ato intelectual, é um ato natural. E ele deve fluir com toda naturalidade. O que nós estamos discutindo todo esse tempo foi o lixo mental, cultural e religioso que enfiaram na cabeça das pessoas, que tirou a natureza e a naturalidade do ato sexual. Tudo que dá prazer é pecado, né? Nós vemos um arquétipo de civilização cultural e religiosa. E é difícil, às vezes, as pessoas tirarem da cabeça 1000 e tantos anos, quase 2000 anos de impregnação desse arquétipo da civilização. Não é fácil. Não é fácil. Mas por isso que todo processo de crescimento requer um processo de transformação e mudanças profundas na forma como você vê as coisas. O sofrimento está em nós, da mesma forma que o prazer está em nós. Depende de você escolher o que é que você quer fazer da sua vida. Você quer viver em prazer ou você quer viver em sofrimento? Escolhe. Se você quiser viver em sofrimento, é só seguir algumas filosofias que estão por aí, algumas religiões que estão por aí, que pregam o sofrimento, que pregam que Deus quer que você pague penitência, que quer que você sofra, que quer que você... Né? Agora você escolhe se você quer buscar uma vida de espiritualidade e de prazer, que não é promiscuidade, mas é viver esses estados elevados de vibração do prazer. E nós já falamos na aula passada o que esses estados de prazer faz bem para a saúde. Né? Logo, o sexo faz muito bem à saúde. Tanto psicológica, mental, quanto biológica. Tá? É um santo remédio. Segundo Reich, curava até câncer. Né? Trabalhar com essas energias. Muito bem. Então, fundamentalmente, fique vazio. Não preconceba nada. A pior coisa que vocês fazem na vida é marcar a hora para fazer sexo. Olha bem, vem aqui 7 horas da noite, viu? Você já fica com aquilo na cabeça. Né? Você já fica com aquela ideia na cabeça. Né? Aquela coisa, ai, e fica se programando totalmente, né? Fica se programando, ai, para com isso. O sexo tem que acontecer completamente de forma natural e fluir. Nada deve ser planejado mentalmente para o ato sexual. Ele deve acontecer com naturalidade, na hora e no momento que as energias do casal vão fluir. Importante estar vazio. Deixa acontecer, deixa fluir. Tá? Muito bem. É importante colocar essa questão, essa visão talvez as pessoas não tenham. O ato sexual não é um ato intelectual, mas um ato espiritual. Tem gente que só vê sacanagem no sexo, não vê o espiritual no sexo. Não vê esse encontro de energias. Não vê esse estado de prazer que nosso ser se eleva, que ele se eleva. Né? E não vê também as energias que fluem no chakras. Essa energia renovadora, essa energia purificadora, né? Que abre os canais, que coloca as células num estado elevado de vibração. Tudo isso é muito importante. Então, isto é espiritual. Nós estamos elevando o nosso ser a estados de consciência superior. Nós vamos perceber coisas nesse estado que não percebíamos antes.
Por isso que os nossos mestres tântricos nos ensinam que quando você controla a energia, essa energia vai ativar chakras superiores, vai abrir portas, vai abrir canais, vai abrir a sua consciência. Na técnica de controle do Tantra, ok? Mas você tem que, no ato, estar totalmente leve, solto. É como praticar um tai chi. Não estar tenso, não estar preocupado, não estar com pressa. Tudo bem. Abandone sua mente no ato sexual. Seja somente um ser vazio. Porque aí você não cria expectativa. Certo? Você deixa acontecer. Agora, olha que isso é interessante. Ó. Entregue-se totalmente ao ato sexual. Sexo é entrega total. Porque se você ficar com medo, se você ficar travado, alguma coisa vai ser bloqueada. As energias não irão fluir. Você tem que estar numa entrega, numa energia total de entrega. Você tem que estar solto e se entregar ao ato. Não pode ficar preocupado com nada, com medo de nada. Entendeu? Tem que deixar tudo fluir naturalmente. Agora, uma coisa muito importante para o Tantra é esse. Vamos olhar o gráfico novamente, olha. Aquele gráfico de intensidade do prazer e do tempo. Quando a gente olha para esse gráfico, o ato sexual não tântrico é aquele gráfico assim. Quando chega o orgasmo, ele dá um pico de prazer e instantaneamente ele cai. O tântrico, que nós ensinamos na aula passada, quando você controla o orgasmo, o nosso gráfico, ele tende a ser diferente. Ele tende a começar o processo de excitação, e quando há o começo do orgasmo, você controla, você mantém, pode cair um pouquinho, mas vai, mantém, você fica oscilando. E você não termina, porque o fato de você não ejacular é como se você não terminasse. Porque aqui, você tem orgasmo, acabou. Acabou o ato. Um vira para um lado, vira para o outro, acabou. E você termina sem terminar. E aí você tem uma sensação de que você se estabiliza num ponto, não zero. Ou tem muitos casos que as pessoas, após o ato sexual, se ele é um depressivo, um angustiado, um perturbado, acabou o ato sexual, ele volta aqui para baixo da escala. Volta com todos os pepinos, todos os problemas, todas as neuras, todos os traumas, toda a angústia, todo o sofrimento que ele normalmente carrega. O momento sexual é uma fuga desse estado, mas depois ele volta de novo para essa questão. Mas, olha a diferença. O Tantra tem um princípio, que nos diz o seguinte: você sempre deve permanecer no princípio. Você sempre deve permanecer no princípio. O que isso significa? É isso aqui, ó. Estar no princípio você, quando começa uma relação sexual, o prazer começa a crescer, aquela excitação, aquele movimento, aquela energia toda se movimenta em você. O prazer cresce. Mas todas as vezes que você tem o orgasmo, ele acaba. Ele termina. E você perde o momento. O Tantra nos ensina que você não pode fazer isso, porque ele acaba. O Tantra nos ensina que você deve controlar para você
ter esse movimento com você, esse momento com você, constantemente, por muito tempo. Então, esteja no princípio. O princípio é isso, é manter esse negócio por toda a relação. E você vai ter picos de nível. Talvez você não chegue a este pico tão alto na prática do Tantra. Mas o Tantra acha que isso é desnecessário. Por quê? Porque você tem, mas perde ele rapidamente. O importante é que com a prática, você vai praticando anos, meses, anos, esses níveis vão sendo atingidos cada vez mais alto. E você fica num nível de prazer muito alto. E é interessante nesta prática que quando você termina sem terminar, né, você ainda está com toda aquela energia de prazer em você. E você não perdeu a sua energia. Porque a energia do orgasmo é uma energia muito violenta que vai embora de você. Você perde algo. Não, no Tantra tudo aquilo fica em você. Fica alimentando as células, fica alimentando o seu corpo, fica alimentando a tua consciência. E o indivíduo, nesse estado, ele não cai. A energia vibracional dele não cai, não desaba. Ele pode até, quando ele sai do alto, ele se estabiliza num patamar maior. Ele vive aquela energia dentro dele. Aquela energia está nele. Então, por isso que a palavra Tantra significa controle. Esse controle mantém esse nível de prazer por muito mais tempo. Por isso que o primeiro mandamento é: fique sempre no começo. Não vá para o final, não termine a relação. Parece estranho para vocês pela primeira vista, mas se vocês começarem a praticar isso, vocês vão ver que coisa interessante. Fique um mês, faz uma experiência com todos vocês, que são casais, ou mesmo que não são. Não ejacule durante um mês, controle. Vá na relação, até faça a relação, mas tente manter o controle. A hora que você vai perceber que vai atingir aquele orgasmo, você controla, respira. Para, deixa a energia baixar um pouco. Continua mais um pouco. Se vai, você controla. Você vai, esse exercício de controlar é uma prática. Porque tem gente que não consegue controlar, né? Principalmente jovens afoitos, né? Olhou para a coisa, já está, pum, explode. Não pode nem ver o negócio, já, pum, vai embora. Entendeu? Então, ejaculadores precoces. Né? Então, na verdade, né, vide exatamente aquele filme, né, aquele seriadinho lá, como é que chama? American Pie. Vocês vão entender que o jovem ele não tem controle de nada, né? Ele não tem essa energia de controle. Mas nós estamos falando com pessoas mais adultas, pessoas que já vivenciaram toda essa experiência e podem entender e querem ir buscar algo além daquele todo dia igual, né? Porque o sexo, cara. Por que as pessoas abandonam as esposas, as mulheres, os maridos? Por quê? Porque sexo enche o saco, tem hora. Porque ele enjoa. Se você faz 10 anos com ele, enjoa. O cara vai querer outras experiências, outras pessoas, outras fantasias, realizar suas fantasias. Então isso que é um problema. Porque quando ele não é espiritual, ele é simplesmente material. E quando ele é material, ele é tudo igual. As coisas acontecem tudo igual. O cara enjoa, fala, mas é isso, busquei tanto para isso. Me matei tanto para arrumar uma parceira, para isso, sofri tanto para arrumar um cara, é para isso. Isso é verdade, psicologicamente se estuda isso, por isso que os relacionamentos acabam. Eles acabam porque acaba o prazer. O cara não tem mais prazer com aquela mulher, com aquele marido, com aquele homem. Vai buscar em outro. Vai buscar nas fantasias das mulheres peladas, das novelas, da televisão, dos filmes, sexos eróticos. Porque o erotismo acaba. Porque a energia dele acaba, porque ele vai morrendo, né? Cada vez que ele vai perdendo essa energia, ele perde, ele precisa conquistar tudo de novo. O organismo dele precisa buscar essa energia cósmica de novo, essa força dos chakras. E com o passar do tempo, ela vai definhando o ser. Ela vai deixando o ser cada vez mais acabado, mais doente até. As células começam a perder essa energia vital que a gente diz. Que é uma energia muito poderosa. Então, o Tantra é uma ciência que tenta entender essa energia, tenta fazer com que essa energia fique em você e que essa energia comece a te elevar. Tirar desses estados doentios, depressivos e tudo mais. Né? É uma prática
que demanda tempo. Ok? Tudo bem. Né? Muito bem. Uma coisa muito importante no sexo, no ato sexual, é esteja ali, no presente. Não coloque a sua mente lá fora. Não coloque a sua mente no futuro. Porque as pessoas vão para o ato sexual preocupada com aquele passeio. Ai, será que ele vai gostar de mim? Ai, será que ele vai querer de novo? Ai, será que ele vai... Sabe, as pessoas sempre estão preocupadas com algo além. Elas não vivem aquele momento mágico, aquele momento presente. Porque o sexo é exatamente uma magia. E esta é a magia. É atingir esses estados mágicos. Porque esse é um estado que você não vive naturalmente. Normalmente você não vive. O que eu falo normalmente, as pessoas vivem em depressão e angústia. O tempo todo em deprê, angústia, perturbado, dormindo à base de remédio. Faça uma pesquisa, vocês vão ver quantas pessoas dormem à base de remédio. Porque põe a cabeça no travesseiro e não dorme. Fica com todas as suas doenças, todas as suas angústias, todas as suas depressões, suas frustrações, suas ansiedades manifestas nesse momento. Então esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, na verdade, nós precisamos tirar as pessoas desses estados para fazê-las viver num estado de energia superior, de um estado de prazer, do estado que dá prazer viver, dá prazer existir. Que tem pessoas que querem se suicidar o tempo todo, porque não tem mais vontade de viver, só vivem em angústia, depressão e dor, acham que a vida é só isso, só sofrimento. Então as pessoas preferem se suicidar. Mas, por que elas preferem se suicidar? Porque acham que a vida vai acabar, né? Mas como a vida não acaba, então você sabe que a vida continua, o espírito continua existindo, ele vai ter que continuar com o mesmo problema e resolver. Se ele não resolve aqui, ele vai ter que resolver do outro lado, não tem jeito. Ele vai ter que resolver isso. E tudo é uma ciência de viver. Nós vivemos numa sociedade que vocês acreditam que são civilizadas e avançadas, mas nós vivemos numa sociedade mais decadente, mais primitiva, mais doentia que já existiu ao longo dos séculos. É a civilização do século XX e do século XXI. A famosa civilização industrial, a civilização dos grandes mega-cidades, das megalópolis. É um antro de doentes mentais. Tá? E essa é a grande loucura. Ser louco é vocês aguentarem a trabalhar numa empresa 12 horas por dia. Isso é ser doente mental, louco. Viver em angústia, depressão, servindo o patrão, servindo essa filosofia decadente capitalista, servindo a banqueiros, trabalhando dessa forma. E vocês não vivem o ser, não vivem a alma, não vivem o espírito. E por conseguinte não vivem prazer. Não tem como tirar prazer desse modo construído de vida, esse way life of America. Né? O modo de vida ocidental, americano. Não tem jeito de ser feliz nesse mundo, nesse modelo. Né? Onde o espírito está morto, a alma está morta. Todos os valores são os valores de uma sociedade, de conquistas sociais. Uma sociedade que dá prêmio Nobel para um presidente americano tem que jogar uma bomba atômica em cima. Porque não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Sabe? Não tem cabimento. Tá? Quantas pessoas que não dedicam sua vida para o próximo, para ajudar, para, sabe? Nem sequer se cogita que essas pessoas existam no mundo, né? E essa sociedade primitiva e decadente premiam essas pessoas das mais perniciosas do planeta. Então não posso ser conivente com esse modelo. Isso é ser louco e doente mental. É servir esse modelo que está aí. Por isso que quando Raul Seixas, né, dizia que preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo e viver nesse mundo, nesse sistema.
Porque esses caras eram caras que na época enxergaram toda essa podridão da sociedade e quiseram criar essa sociedade alternativa. Viver de um modo alternativo. Sair fora desse modelo impregnado e construído para que todos vivessem iguaizinhos, todos os dias, esses mesmos valores. Tá? Portanto, eu tenho um velho provérbio lalaísta que diz: quando alguém te chamar de louco, saiba que você está no caminho certo. Tá? Ok? Muito bem. Continuando o nosso discurso aqui, nosso debate. Muito bem. Esteja sempre no presente. Nunca pense no depois ou no amanhã. Sexo é o aqui, agora. Viver o prazer aqui e agora. Porque todos, quando saem de um relacionamento, tomam um chifre, ou o relacionamento acaba, ele fica 10 anos só pensando naquela coisa. Ele não sabe viver o presente, não sabe buscar alternativas, ele fica preso, amarrado no sofrimento e na angústia. Isso é o maior erro que nós cometemos. O que foi, foi. E já foi tarde, por isso que foi. Tá? A palavra ex-namorado, ex-marido, ex-mulher é para ficar no ex mesmo. É para nunca existir mais. É só para ter uma tênue lembrança de que foi. Se você ficar alimentando isso durante toda a sua vida, querer que as coisas voltem, você está morto na questão afetiva. Porque você nunca vai estar aberto para o novo. Tantra é estar aberto para o novo todos os dias, a qualquer momento. Você não pode se fixar a nada, ser dono de nada. Essa história que a sociedade inventou de meu marido, isso é a coisa mais decadente do nosso planeta. Por isso que as pessoas sofrem no casamento, sofrem nos relacionamentos. Porque ele é falso, porque ele é surrealista, ele não existe, ele é uma prisão criada arquetipicamente falando. O ser deve estar livre, como os animais são livres. Né? Já viu animal neurótico sexual? Né? Não tem, a natureza tem outros princípios. Né? Só alguns macacos. Mas aí puxou pelo homem, né? Agora, uma das questões mais polêmicas, que vocês podem chamar de egoísmo tântrico, mas é uma ciência espiritual muito importante. Quando você estiver no ato sexual, esteja em você e não no outro. No ato sexual, nunca se preocupe com o outro. Porque a partir do momento que você se preocupar com o outro, você sai de você. E se você sair de você, você perde tudo isso. Porque tudo isso está acontecendo aonde? Em você. Se o outro aprende isso, os dois sabem disso. Porque o sexo é uma procura interna desse estado de prazer. É uma procura interna. Ele está acontecendo dentro de mim. O outro é uma ferramenta de estímulo para que eu descubra isso dentro de mim. Vocês estão entendendo que o outro é esse estímulo para que eu descubra o prazer que é despertado em mim? Os mestres tântricos nos ensinam que o outro, ele serve para levar a gente até mais ou menos aqui assim. Depois aqui você está sozinho. Tudo acontece em você. O outro não participa disso aqui. O outro não participa do orgasmo. Por isso que as pessoas têm orgasmo em hora diferente. Olha, eu tenho orgasmo, depois ela tem. As pessoas têm vibrações diferentes para atingir o orgasmo. Tempos diferentes para atingir o orgasmo. Vocês entendem? Então, o prazer está em mim. Não é a outra pessoa que me dá prazer. Presta bem atenção. Não é o outro que te dá prazer. O prazer sempre esteve dentro de você. Assim como Deus sempre esteve. A outra é um estímulo que ajuda a despertar esse prazer que sempre
esteve em mim. Por isso, Tantra nos ensina, fique sempre em você, porque está tudo em você. Não se preocupe com o outro, porque o outro vai fazer a mesma coisa, ele vai ficar nele. E vocês acham, indiretamente, ai, mas eu amo. A primeira coisa no ato sexual tântrico é calar a boca. Fechar a boca. Não converse, não fale nada. Fique totalmente em silêncio, deixando as coisas, porque você tem que entrar em você. Tantra, prática, é como uma meditação, você entra em você. Você vai buscar esse prazer que está em você. Você vai encontrá-lo. Por isso, não é papel nosso encontrar ponto G em mulher nenhuma. Eu não tenho que encontrar ponto G em mulher nenhuma. Isso aí é uma mística de alguns terapeutas sexuais. Porque, na verdade, é a mulher que tem que encontrar os seus pontos e o seu prazer em si. Porque se nós estivermos preocupados em encontrar o ponto G na mulher, nós perdemos o nosso, né? E o ponto H? Né? Vocês esquecem que o homem tem o ponto H. É o ponto do homem. Né? Portanto, o Tantra nos ensina exatamente isso. Cada um está só no ato tântrico. E esse só, entre aspas, é exatamente porque o ato tântrico é uma viagem. Olha, é uma viagem da consciência. Você, quando começa a entrar nesse estado aqui, ó, a sua consciência vai viajar por estados nunca antes experimentados no dia a dia. É um estado alterado de consciência. Você vai por uma viagem. E essa viagem, você está só, gente. Você não leva ninguém com você nessa viagem. O outro está na viagem dela, que está acontecendo dentro dela. Esta viagem está acontecendo dentro de mim. E se eu perder essa concentração, tudo cai. Eu preciso estar em mim. E isso não é nenhuma forma de egoísmo, não. Muito pelo contrário. Quando ambos os parceiros estão conscientes desse processo, eles conseguem penetrar mais profundamente no interior de suas próprias almas. Que é uma viagem profunda interna. Isso é um aspecto extremamente importante no ato sexual tântrico. No ato sexual tântrico, você não tem que satisfazer o outro, você tem que satisfazer a si mesma. Preste bem atenção, parece estranho tudo isso. Mas vocês não têm nenhuma responsabilidade com o outro, sabia? Se você achar que tem uma responsabilidade para com o outro, você perde o seu centro. Você perde o seu centro, que é exatamente o que vocês fazem o tempo todo em relacionamentos afetivos, quando estão apaixonados. Vocês depositam a sua felicidade no outro, achando que o outro que vai me fazer feliz. O outro não vai te fazer feliz nunca. Porque a sua viagem é interna. O outro não participa dessa sua viagem interna nunca. Ele pode ser um estímulo só. Mas quando você começa essa jornada, você está sozinho. Por isso, o Tantra tem uma outra forma de ver o relacionamento afetivo, e essa coisa de paixão, essa coisa de amor. Por isso os mestres, muitos mestres, depois de algum tempo, eles se tornam solitários. Se tornam solitários. Por quê? Porque eles descobrem que tudo isso está nele, e eles realmente descobrem que não necessita do outro. O outro passa a não ter mais importância na sua existência, no seu caminho espiritual. Porque ele percebe que a chave sempre esteve nele, não no outro. E muitos mestres decidem viver só. Principalmente quando a idade já avança,
que não tem mais aquela energia, aquela potência, aquela beleza sexual para, né? Então ele vai ficar realmente dentro dele, mais nele. Esse é um ponto muito importante. Por isso que com base nesse dado, nós podemos discutir a prática do Tantra sozinho. Ok? Porque uma das coisas que mais as pessoas me perguntam quando eu dou esse curso é a seguinte: mas Laércio, como é que eu posso praticar o Tantra? Eu não tenho namorado. Eu não tenho parceiro. E o meu parceiro também não gosta nada disso, não quer nem saber dessas coisas, só eu que gosto. Como é que eu faço? É muito simples. Alguém de vocês aí conhece uma coisa chamada masturbação? Claro, se não conhecer, nunca ouvi falar, né? Né? Vocês vão perceber que quando ocorre o ato da masturbação, vocês estão sozinhos. Vocês estão apenas vivendo uma fantasia. Todo mundo fantasia, cria uma história, cria uma cena, cria uma mulher, cria algo na sua mente, a mulher também. Né? Então aquela fantasia é exatamente o que vai levar a pessoa a este estado de excitação que nós chamamos. Mas tudo ocorre aonde? Dentro dela mesma. As experiências psicoterapeutas provou, presta atenção, isso aí é sério o que eu vou falar. É seríssimo, são pesquisas sérias. Quando eles botaram toda a aparelhagem no cérebro da pessoa para medir as zonas cerebrais que são ativadas na atividade sexual, então eles fizeram a seguinte coisa: eles pegaram uma mulher real, bonita, real, ok? Na frente de um cara, e essa menina começou a se despir. Tá? Então, claro, vai excitando, uma menina linda, bonita, o cara vai ficando todo maluco, com aquela cena. E os cientistas mapearam a intensidade e as zonas do cérebro que são ativadas com isso. Ok? Muito bem. Aí, retirou essa mulher, retirou o real e mandou ele fechar os olhos, e ele começar a imaginar, a fantasiar uma cena sexual com aquela mulher que estava ali na frente. Ok? Resultado: os mesmos pontos no cérebro, as mesmas áreas do cérebro foram ativadas iguaizinhos quando a situação era real. Então, conclusão dos cientistas: o teu cérebro, ele não distingue o real da fantasia. Para eles é igual. Tanto faz uma situação real, você está com alguém real, como você está simplesmente fantasiando. Ele não nota nenhuma diferença. As partes do cérebro que são acionadas, que são estimuladas, são as mesmas e com as mesmas intensidades. E às vezes é até maior a intensidade gerada pelo prazer, porque você não tem o outro para te encher o saco. Porque às vezes numa relação o outro perturba, o outro enche o saco, o outro atrapalha. Tem toda aquela nuance, né? Você tentar agradar o outro, que se o outro acha que eu sou gorda, feia. Que tem muita gente que vai para um ato sexual totalmente traumatizado e travado. Porque se sente feio, se sente gorda, se sente barriguda. Ai, o que ele vai achar de mim? Será que ele vai gostar de mim? E vai tudo travado para o ato sexual. E quando você está só, você não tem esse problema. Às vezes, o nível que você atinge de prazer e até de controle é muito maior sozinho do que estando com o outro. É engraçado, mas é verdade. As pesquisas e as experiências têm mostrado isso. Porque nós conseguimos penetrar numa jornada mais profunda dentro de nós quando estamos sós. Por isso, o Tantra sem parceiro pode acontecer naturalmente.
Da mesma forma que o Tantra com o parceiro também pode acontecer, desde que ambos estejam dotados de um mesmo princípio, de uma mesma filosofia. Senão não vai casar muito bem as ideias. Né? Não é verdade? É isso aí. Muito bem. Você não possui o outro. O outro é um ser livre. No sexo, você não pode possuir o outro também. Ele é um ser livre e você também é. Simplesmente você tem que permitir que o outro siga a sua jornada interna, enquanto você também vai seguir a sua jornada interna. Não queira controlar o outro. Não queira mandar no outro. Né? Tá? Tudo bem. Eu achei interessante, tem um filme francês, né? Esse filme francês é um filme erótico, ele mostrava o que é o erotismo, estavam discutindo o erotismo. Então, era um negócio muito interessante, porque era uma clínica de terapia sexual. Essa clínica, então ele pegou uma mulher, neste filme, e ela era totalmente frígida, ela não tinha prazer. Ela não tinha prazer com o marido, era casada, não tinha prazer com o marido, não tinha prazer, até com outras pessoas que ela tentava transar, ela era fria. Essa mulher frígida, não tinha prazer. Então ela foi nessa clínica com esses terapeutas para simplesmente curar-se desse problema, que era um problema totalmente dela, psicológico dela. Então, uma das práticas desse centro aí foi, então o filme estava centrado em despertar o erotismo na mulher, o prazer. Então, sabe o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, né, neste filme, como é um filme erótico, as coisas eram práticas. Né? A mulher era uma mulher bonita. A primeira coisa que fizeram nesse filme foi vendar os olhos dela. Então, ela ficou com os olhos totalmente vendados. Aí colocaram ela num quarto, sem roupa, e veio vários homens para transar com ela. Só que ela não sabia quem era e não via quem era. Portanto, neste ponto, ela simplesmente estava sozinha. Não importava quem estava com, se era feio, bonito, se era parente, conhecido, se não era, se era o próprio marido dela, não interessa. Então, neste ponto, ela estava sozinha, então nesse ponto ela fantasiava. E neste ponto, ela foi treinada no ato sexual, exatamente o que eu estou acabando de falar agora. Ela está nela e não fora dela, está no outro. Então, nesse momento, ela começou a ter prazer. Ela começou a encontrar o prazer que sempre esteve nela. Mas quem bloqueava esse prazer? O outro. Ela não conseguia entrar nessa viagem, porque o outro perturbava. Ela não conseguia entrar nela. Isso mostra, cientificamente, que toda jornada de prazer está dentro de nós. E se você não tiver prazer, é porque você tem algum bloqueio psicológico. E esse bloqueio pode estar especificamente no seu parceiro. Por isso que muitos relacionamentos de casais terminam. Porque não tem mais prazer. Enjoa, não tem mais prazer. Ela vai tentar procurar prazer em outro. E o problema é que às vezes ela também não encontra no outro. Ela começa a não encontrar. Porque, na verdade, o bloqueio esteve sempre nela. E o homem é a mesma coisa. Quando ele não começa a ter mais prazer com a sua própria mulher, ele começa a ir para as prostituições. Vai para a zona, vai não sei para onde. Ele precisa viver esse prazer. Só que ele também não consegue. Porque o problema é nele. Existe algo que bloqueia ele atingir esses estados. E ele viver a fantasia. Por isso que casais começam a criar fantasia. Vão fazer swing, vão fazer não sei o quê, para tentar estimular aquilo, feijão com arroz, que já está enchendo o saco e não dá mais prazer. Isso porque o quê? As pessoas perderam o foco de si próprias. Elas acham que todas essas coisas é que vão realizar, mas não é.
Não é. Por isso, o sexo ele passa a se tornar um vício. Um vício igual a uma droga. Ela querendo todo tempo, todo tempo, porque ela não consegue criar um nível de satisfação. Ela sempre vai estar aqui, ó, abaixo do prazer. Então ela sempre está querendo ir lá, sempre está querendo voltar para aquele estado de prazer. Por isso que se torna um vício, em muitos casos, e uma doença. A pessoa chama de ninfomaníaco, ou ninfomaníaca. Né? Aí a nossa sociedade começa a procurar soluções em questões muito doentias, pedofilia, isso, sabe? Aquela coisa. Que ele não encontra prazer em certos aspectos, ele começa a fantasiar com coisas extremamente doentias. Então isso aí se torna um desequilíbrio profundo do ser, porque ele não encontra o caminho do prazer interno. Ele acredita que o prazer está sempre fora. Então ele vai buscar isso lá fora, em coisas, em questões diferentes, em situações diferentes, em mulheres diferentes, homens diferentes. Porque, na verdade, eles criam um modelo da fantasia e viajam nessa fantasia. Então, a fantasia, ela é importante, ela pode acontecer. Porque ela é uma viagem interna. Então, uma imagem, o cérebro de vocês não vão distinguir o que é real do que é fantasia. Ele vê a mesma coisa e tem os mesmos estímulos. Isso é muito interessante. Para mostrar que tudo acontece dentro de nós mesmos. E que o amor, a paixão que vocês sentem por outras pessoas, até doentia essa paixão, é exatamente um vazio, uma fuga daquilo que você não consegue conquistar dentro de você. Você acredita que a felicidade está no outro. E vocês morrem pelo outro. Sofrem pelo outro. Né? Vai fundo, se você acha que esse é o caminho, vai fundo. Depois você conversa comigo depois da morte. Porque realmente é uma viagem tola essa, uma viagem doentia, é uma doença. É um estado alterado de consciência, a paixão. A paixão é sempre estado doentio. As pessoas se matam os outros, né? Fica naquela fossa terrível, naquela depressão terrível. Né? Principalmente quando perde, né, a mulher amada. E isso é preciso acordar. Quando vocês têm um namorado, um parceiro, que vocês acham que é legal, vai fundo, vive profundamente essa relação. Vive. O presente. Porque amanhã só Deus sabe. Porque tem gente que chega para, eu discordo de você que está falando. Eu tenho um marido maravilhoso. Tudo bem, até agora. Espera daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Aí nós podemos conversar. Porque as coisas mudam, né? As coisas mudam. Você pode ter nesse momento agora um parceiro maravilhoso, um relacionamento maravilhoso. E eu fico muito feliz com isso e desejo que isso aconteça com vocês. Certo? É isso que eu desejo, que vocês sejam felizes no relacionamento. Mas acontece que a minha experiência de vida mostra que isso não dura para sempre. E se durar, graças a Deus, fico muito feliz que isso dure para sempre. Mas a experiência prática tem mostrado que as coisas não são assim. E o que mais as pessoas vêm me procurar são pessoas tristes, amarguradas, frustradas, doentes, sofridas pela perda de um relacionamento, pelo término de um relacionamento. E não sabem o que fazer, ficam confusas, perdidas, frustradas. Procuram terapeutas e procuram isso, tal, né? Viu? Se matam. É problemático essa questão de afetiva, é complicada, né? O cara vai lá e mata todo mundo, né? Largou de mim, mato ela, mata o namorado, mata o ex, mata tudo. Acha que a solução é essa, é a solução do machão, né? A solução do... Então, o ser humano é um ser humano primitivo. Vocês têm que entender que o homem é uma raça primitiva, ele age por instintos primitivos. Ele não é extremamente inteligente e racional. Ele age por esses instintos muito fortes. Ok? Vamos lá. Agora, o momento do ato sexual.
Permaneça sempre no princípio, foi aquilo que a gente falou. Fique no princípio. Não termine nunca a relação. Acabe sem terminar. Esse é o controle do orgasmo. Quando você controla o orgasmo, você não tem o orgasmo, você viveu aqueles momentos de prazer, de gostoso, mas não foi por finalmente. Quando você termina, você está, puta, legal, cara, está sorrindo ainda. Está em prazer. Você continua naquele estado de prazer. Façam essa experiência durante um mês, depois vocês me contem. Tá? Não ficam... as pessoas me perguntam, Laércio, como é que deve ser o ambiente? Pode ser no meio do mato, no canavial? Né? Tem rapidinha no Tantra? Rapidinha no Tantra. Conhece a história? Ai, bem, vamos dar uma rapidinha lá. Não perdi na hora, mas dá tempo, estão em minuto ainda. Olha, do ponto de vista do Tantra, tudo pode tudo. Vocês fazem o que vocês quiserem. Que o Tantra fundamental não tem regra moral. Certo? Não tem regra moral. Tudo é divino. Pode ser um divino de 2 minutos ou um divino de 3 horas. Vocês é que decidem. Certo? Ai, bem, pode fazer o Tantra na mesa da cozinha? No tanque de lavar roupa? Tanque de lavar roupa é sui generis, né? Sui generis. Para arrasar. Tudo isso são fantasias sexuais. São situações que você cria para aumentar o erotismo. Outra pessoa chegou, Laércio, qual é a melhor posição para se praticar o Tantra? Eu falei, pendurada no lustre. Porque o nego pega aquele Kama Sutra lá, aquele Kama Sutra tem umas posições impossíveis de serem feitas, né? Ou você é um super atleta, um super yogi, né? Eu vi uma perna enfiada, não sei aonde, eu falei, pá, mas isso aí, pelo amor de Deus, nem contorcionista de circo faz isso. Né? Né? Então, todas essas perguntas vêm para mim, né? Então, a gente se diverte com essas respostas, mas tem tudo a ver. As perguntas e as dúvidas têm que ser esclarecidas. O Tantra, presta bem atenção, ele não tem essas regras fundamentais. Por exemplo, a partir do momento que você acredita que quando você vai para o Tantra, você vai para um ato sexual divino, é importante, se você tem tempo, prepare o seu quarto, coloque uma musiquinha New Age, um incenso, uma luzinha gostosa, crie um ambiente gostoso. Tá? Porque às vezes, praticar ato sexual num motel, por exemplo, o motel é um lugar muito ruim para praticar o Tantra, sabe por quê? É muita energia envolvida, muita gente que entra e sai, fica impregnado, encosto, espírita, gente perdida. Nós temos que praticar o Tantra sem aqueles encostos perturbando, porque vocês sabem que tem muito espírito que morreu sedento por sexo. Tarado sexual, não pode ver um lugar que entra. Vocês nunca pensaram em encosto sexual, já pensaram? Tem. Por isso, se você tiver um templo, um ambiente legal, os espíritos ruins não vão perturbar. Então você vai fazer o sexo legal, gostoso, com a tua parceira, teu ambiente, né? Você está entendendo? Agora, eu falo assim, eu sempre disse, todo mundo tem o encosto que merece, né? Você está entendendo? Então, o encosto que você merece, você vai ter de acordo com como você gosta de praticar o teu sexo. O Tantra está te dando uma outra perspectiva de prática, né? Prepare o seu ambiente, coloque uma música New Age, prepare-se você, né? Fica tranquilo, toma um banho, fica lá horas curtindo, não acabe nunca, então isso aí bara a noite. Vai embora numa energia gostosa, numa energia boa. Tá? Então, qual é a melhor posição? Você que vai descobrir qual que é a melhor posição para você. O sexo é uma dança. Você vai dançando, você vai procurando, você vai se encontrando no seu jeito. Você descobre aquele jeito que lhe dá muito prazer. E você descobre aquele jeito que não te dá muito prazer. Então, o Tantra ali é uma descoberta.
Não existem obrigações. Então você vai criando situações, você vai mudando a posição, você vai, a coisa vai acontecendo. E você vai experimentando naturalmente. Naturalmente. Tá? As coisas vão acontecendo, quando você deixa acontecer. Tá? Ninguém ensinou nada para os índios. Os índios não leram livro sobre sexo. E está cheio de indinho lá, né? As coisas acontecem naturalmente. Né? Só que numa sociedade como a nossa, nós estamos procurando, com inteligência, ir mais fundo nessa jornada, entender melhor essa jornada do sexo e essa jornada do prazer. Então não tem essa história de a melhor posição. Entenda uma coisa muito importante, o Kama Sutra e o Tantra são duas coisas completamente distintas, uma não tem nada a ver com a outra. Vocês estão entendendo? O Kama Sutra ele foi escrito numa época por um tal rei indiano, o Kama Sutra, certo? Que é um livro erótico, simplesmente erótico, mostrando todas as possíveis posições e técnicas, tem mais de 600 mil, né? Na busca de um prazer incessante. O Tantra, como caminho, ele é uma escola totalmente diferenciada, em épocas diferentes, em situações diferentes, criada por mestres, e não por um rei. Tá? Os objetivos são completamente distintos e diferentes. As pessoas que não conhecem cultura indiana acabam confundindo. Pega o Kama Sutra e está lá Tantra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Prática tântrica é um caminho espiritual. Quando você compra um livro de Kama Sutra, esse livro não tem nada a ver com o Tantra, em termos históricos. Mas isso nada impede que você olhe uma posição, eu vou tentar essa hoje. Vou ver que bicho que vai dar. Né? Vai depender da sua capacidade física. Né? Vai depender de todos esses detalhes. Né? Se você está bem de preparo físico, né? Senão não. Então você tente. É a sua dança, é a sua busca, é a sua autopesquisa. Você está autopesquisando. Ok? No Tantra não existe imoralidades. O Tantra é amoral. Portanto, se você pedir para mim julgar uma atitude sexual, eu vou falar, não, cada um está na sua. Cada um faz o que quer. Cada um dá o que tem. Né? É uma coisa totalmente sua. Você está na sua jornada. Né? Por isso que a fantasia sexual também é uma questão completamente natural. Cada um fantasia. E se quiser tentar realizar praticamente a sua fantasia, vai fundo. Esse é o conselho que a gente dá. Vai fundo. O sexo é uma coisa totalmente livre dentro de você. É a busca do seu estado de prazer. Não tem problema nenhum. Ok? Eu preciso usar um tempo agora, né? Então, muito bem. Eu acho que é isso. Eu preciso falar agora sobre a homossexualidade e o tantrismo. Veja bem, vamos partir do seguinte princípio, que nós discutimos todos esses nossos aspectos hoje. Veja bem, se nós aprendemos durante todo esse nosso bate-papo hoje aqui, que tudo acontece dentro de nós, a jornada é totalmente interna, é fácil de você entender como que o homossexual não importa vamos supor assim, a definição sexual que ele está, ou que tipo de parceiro está estimulando ele para o prazer. Ok? Porque da mesma forma, tudo está, o homossexual, ele é um ser, você tem que ver ele como um ser. Não importa se o estímulo sexual que ele está buscando é do mesmo sexo que ele. Tecnicamente, para o Tantra, não tem menor problema.
O Tantra não tem essa moral católica, essa moral cristã, nossa, aqui, de que os casais homossexuais é pecaminoso. Nada a ver, nada a ver. Primeiro, o homossexualismo não é uma doença. Todos os grandes terapeutas do mundo e a ciência oficial garante que homossexualidade não é uma doença. Nem tampouco é um desequilíbrio de personalidade. É algo perfeitamente natural na espécie humana. E quando você detecta na sua família ou no seu campo de amizade um homossexual, aprenda a tratá-lo como um ser igual a você, sem nenhuma distorção. Ele é um ser que vive uma personalidade natural de teu ser. E o que vai lhe dar prazer, o que vai estimulá-lo ao prazer, se são pessoas do mesmo sexo, para o Tantra não tem a mínima importância. Porque, do mesmo ponto de vista que os héteros vão para uma relação sexual e o estímulo acontece e ele está nele, o homossexual é a mesma coisa. Entendeu? Então, a prática do Tantra ou da busca da transcendência espiritual através da prática do Tantra entre parceiros homossexuais, perfeitamente viável e perfeitamente normal, sem nenhuma empecilho espiritual. Da mesma forma que Deus está dentro de mim, está dentro do homossexual, está dentro de todas as criaturas vivas. Se você partir desse princípio, você vai aprender a amar todas as pessoas sem racismo, sem distinção nenhuma. Esse é o verdadeiro estado de amor. E é uma coisa muito importante que nós vamos falar agora no final: amor e Tantra. A maioria dos seres humanos que se encontram neste planeta não conhece o amor. Todos, se conhecesse o amor, não estava encarnado aqui. Esse é o primeiro ponto. Toda a experiência kármica de almas, de espíritos neste planeta, são espíritos que são oriundos de hordas muito densas, de hordas muito primitivas do cosmos, que ainda precisam do estímulo da matéria para viver experiências para suas consciências. Então, a maior parte de seres que habitam planos densos da matéria, que nós chamamos de umbral, que a Terra é um umbral, as pessoas estão nas trevas, não sabem quem são, o que estão fazendo aqui, não sabem que são espíritos, não sabem que são almas, isso é umbral. Então, todos os espíritos que estão nesta densidade não sabem o que é o amor. Eles conhecem uma coisa chamada paixão e confundem com amor. Ai, eu amo essa mulher, mas odeio aquele cara. Tá? Um coração que realmente ama, ele desconhece o ódio. O ódio não existe, essa vibração não existe no ser. Então, os nossos mestres dizem o seguinte, que o verdadeiro amor só pode acontecer num estado elevado de consciência. A partir do momento que o ser elevou a sua consciência para estados superiores, aí surge o verdadeiro estado de um amor. É aquele que Jesus Cristo tentava nos ensinar: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai o seu inimigo. Eu quero ver as pessoas amar o amigo e amar aquela pessoa bonita que está próximo dele, é muito fácil, né? Será que você consegue amar o seu inimigo? Porque amor é incondicional. É um estado de consciência. Você ama todas as criaturas. Você ama os animais, você ama as plantas, você ama as estrelas, você ama a vida, você ama tudo. Você vibra amor. O amor não é unilateral. Ele é um estado em que você vivencia a integração cósmica, a união. Você percebe essa união. Você percebe que o outro é você. Você percebe que o outro é Deus, que também está em você. Você não vê as diferenças individuais, a individualidade. Portanto, o Tantra nos conduz ao caminho do verdadeiro estado do amor, que é o estado elevado de consciência, que é o estado da luz. O amor só pode acontecer na luz. O amor não acontece nas trevas da alma. As trevas da alma, ela simplesmente dá vazão
para os sentimentos primitivos, que são paixão e ódio. Paixão e ódio acontecem no coração dos homens primitivos. Mas não acontece no coração de um Jesus, de um Buda, de um mestre transcendido. Porque ele está experimentando e vendo o mundo com outros olhos. Né? Neste mundo de paixões e primitivo, as emoções distinguem o homossexual, distinguem o negro, distinguem o branco, distinguem o velho, o novo, o feio, o bonito. Né? As pessoas veem o mundo das distinções. O amor vive num mundo uníssono, sem distinções. O amor, ele é geral, ele ama todas as coisas. Tá? Sem distinção. Então, por isso, nós temos que aprender, existe uma diferença muito grande entre amor e paixão. Existe uma coisa muito grande, distinta entre amor e sexo. Tá? Amor e sexo são coisas muito distantes do dia a dia das pessoas. Agora, paixão e sexo estão próximos. Tá? Agora, amor e sexo. Né? Porque as pessoas, quando elas amam outras pessoas, elas estão, na verdade, vivendo um estado doentio. Na verdade, elas confundem amor com paixão. O amor é liberdade. O amor é integração de tudo. Né? O amor não é ciúmes. A partir do momento que você tem ciúmes, já não é amor. A partir do momento que você quer possuir, não é mais amor. Tá? Então, o meu clamor aqui é para que as pessoas nunca confundam um amor superior, um amor espiritual, um amor cósmico, vivido e ensinado pelos grandes avatares da história, Buda, Jesus, Krishna, por esse amor condicional, né? Eu amo porque ele é meu marido, minha mulher, meus filhos, né? Mas o outro vizinho lá tá com bomba, ó, tiro, mando matar, jogo bomba nuclear, não quero nem saber. Entendeu? É o que acontece no nosso mundo, de divisões culturais, raciais, sociais e tudo mais. Tá? Então o ato sexual tântrico em si é esse ato de descoberta. Você vai descobrir esse amor. Né? Por isso que não tem sentido eu fazer uma aula prática de sexo para vocês aqui, viu? Não vai dar para falar essas coisas que eu falei para vocês. E não precisa também. Todos vocês sabem fazer. Todo mundo chega lá, né? Se divirtam, eu falo, né? Sejam felizes. Né? Porque o sexo está aí como uma fonte maravilhosa e divina de prazer. O meu conselho é que vivam intensamente essa experiência. Né? Façam essa coisa para fazer parte diária de suas vidas. O tempo todo em suas vidas. Ok? Então isso é importante. E sem culpa, sem medo. Vão descobrindo a coisa. Vão descobrindo essa energia, vão descobrindo esse prazer. O Tantra é essa descoberta. Os mestres não ficam lá, faz desse jeito, agora vira para lá, olha para a esquerda, né? Agora vai fundo. Não, isso não existe. Não existe uma escola que faz isso. Se existe uma escola que faz isso, ela é mutretável, viu? Tem muitos, tome cuidado, que existem muitos falsos mestres de Tantra por aí. Falsos mestres de Tantra. É aquele velhinho que quer pegar as alunas só, viu? Quer passar a mão na bunda das alunas, quer fazer sexo com as alunas, porque ele também é um descontrolado. Conheço muitas histórias. Eu, nessa jornada, conheço quantas histórias. Está lá, terapeuta tântrico, sexual, isso aqui tem, papapá. E já vi casos de abuso sexual terrível nesses casos. Terríveis. Tantra é um encontro, cara. Tantra não é sacanagem. Ou você é profissional para orientar as pessoas, como um terapeuta, um psicólogo, um profissional, um médico, né? Que no trabalho ele é um profissional, ele está orientando, está trabalhando, ele não tem que se envolver com o paciente. Agora, se você encontrar alguém que possa até vir na sua escola, aí o seu trabalho é outro. O seu carinho, a sua troca é outra história. Mas eu conheço muitas histórias. Então, por exemplo, tome cuidado com essa história de terapeuta tântrico, mestre tântrico,
Né? Principalmente se a menininha for muito bonitinha, viu? Geralmente ele nem cobra nada. Mas se for feia, 100 conto a aula. 300 conto, 500 conto a aula. Tome muito cuidado com isso, viu? Porque, na verdade, ele está querendo se aproveitar de você. E não realmente te ensinar coisas belas e maravilhosas, que, na verdade, você descobre dentro de você. O mestre é aquele que mostra, ele orienta você. E você vai ter que descobrir. Tá? Esse é um ponto importante. Tá? Esse é um ponto importante. Então é isso, gente. Eu acho que está dado toque aí. Na aula que vem, nós vamos estar falando sobre sexo após a morte. Sexo no plano espiritual. Ou Tantra no plano espiritual. Porque será que o Tantra continua? Eu posso praticar o Tantra, continuar tendo prazer após a morte? Será que o meu corpo espiritual... Será que o prazer sexual, a fantasia, todo o erotismo não está na minha consciência? E essa minha consciência, que nós falamos sempre que está em mim, quando eu morro, ela não continua comigo? Ou que apodrece só esse corpo biológico? Então isso dá para vocês já uma certa sugestão de como a sexualidade e o prazer continuam com o corpo espiritual, continuam com o corpo astral. Tá ok? Então é isso, nós vamos falar disso então, nesse nosso último módulo, provando e mostrando para vocês que nem a morte nos impede de continuar vivendo em prazer com o próprio sexo, com a sexualidade, tá ok? Então é isso. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz. Yasveta Padmasana Yashuta Shankara Prabhrutvi